Olá, seja bem-vindo a mais um Conhecer e Aprender. Nós estamos aqui, olha, toda segunda e quarta-feira, às 14 horas, ao vivo pelo Amazonsat, e você também pode acompanhar pelo Facebook. E essa semana é uma semana muito especial. Nós estamos na semana que comemoramos o Dia das Crianças e nós queremos falar de vários assuntos, de vários temas que estão relacionados ao universo infantil. Mas hoje o tema é um tema um pouco polêmico. Nós vamos falar sobre a erotização infantil. E nós convidamos o Eric, que é um sociólogo, para falar um pouquinho conosco sobre esse fenômeno, né? Esse momento que nós vivemos, onde as crianças estão se tornando cada vez mais cedo adultas, né? Seja bem-vindo a Conhecer e Aprender. Obrigado, boa tarde a todos. Esse assunto, ele vem ganhando destaque recentemente, porque eu creio que a internet vem popularizando alguns feitos que exemplificam isso bem, mas é um processo que ele já vem assim de um tempo um pouco maior. Esse processo, ele é um processo que a gente pode dizer que não dá para identificar uma causa, uma influência. A criança, ela vai ser permeada de várias influências e essas influências vão acabar contribuindo para essa erotização e também para essa adultização das crianças. E assim, a maioria dos pais, às vezes, de uma forma meio que inocente, sim. não percebe. Mas quais devem ser as principais preocupações dos pais, principalmente com relação à sexualidade infantil? Sim, os pais, como você falou até muito bem, inocentemente às vezes, a mãe dá um batom, uma roupa que não tem assim um ar tanto infantil, o pai dá um conselho de um cunho, digamos assim, um pouquinho machista para o filho, e o importante é respeitar as etapas. A criança, ao longo do tempo, ela precisa muito bem respeitar as etapas, porque qualquer etapa que ela pule pode prejudicar o seu desenvolvimento, tanto psicológico e também questão sexual, que reflete em outros campos da vida dessa criança. Então, acho que para a criança o certo é respeitar as etapas. As etapas são muito fundamentais serem respeitadas. E olha, você que está acompanhando pelo Facebook também pode mandar suas perguntas, que a gente, à medida do possível, a gente vai responder por aqui. Mas é importante, Eric, também a gente falar que existe uma preocupação dos pais sobre o momento certo de falar sobre sexo com a criança. Existe um momento exato para que o pai possa falar? Como é que tem que ser esse processo? Isso é natural? Tem que esperar o tempo da criança? Ou os pais podem introduzindo aos pouquinhos esse tema para se tornar um pouco mais fácil de compreender? Sim, a primeira coisa que é muito importante frisar é que o pai tem que falar. Achar que se ele não falar, a criança não vai saber, hoje é muito complicado. Por quê? Porque dentro de uma quantidade tão grande que a criança vai ter de informação, seja através do celular, seja de um computador, seja de um programa de televisão, a informação vai chegar. E o pai, trabalhando isso de uma forma natural, sendo realista, expondo a coisa de uma forma que ele, sabendo das características do filho dele, vai conseguir fazer uma adequação melhor, isso é muito importante. Eu acho que o que é importante é não achar que não dá para se falar de erotização, da sexualidade da criança, achando que assim você vai evitar que ocorram problemas. Muito pelo contrário, não falando é que os problemas tendem a chegar, porque uma iniciação sexual inadequada, muitas das vezes ela está diretamente ligada à falta de informação adequada, e acho que ninguém melhor do que os pais para fazer esse filtro e fazer essa informação chegar para os filhos no tempo certo, e principalmente quando nós estamos falando da adolescência, né? O pai vai protelando, digamos assim, a infância. Quando chegar na adolescência, é importante se falar, porque hoje em dia, com tanta influência que vai se ter dessa questão, um assunto que é debatido em tantos meios, é muito importante que o pai age, porque ele sim pode, mais do que ninguém, né, dar os conselhos certos para que o seu filho se desenvolva quanto a isso. Você fala sobre orientação, mas sim. Nós vemos também um pouco de desvirtuação. Por quê? Em alguns momentos, os pais causam, pela questão da divisão exata de papéis, ou seja, a mulher naquele papel de mulher, o homem tendo que ressignificar o sentido de ser macho, né, de ser homem, muitas vezes acabam adiantando alguns processos. E isso leva, muitas vezes, a algum tipo de comprometimento de fato. Nesse caso aí, como é que os pais devem proceder? Porque existe, né? Ou como a escola pode proceder, porque também sabemos que a causa dessa erotização muitas vezes pode ser a própria família, né? Sim. A questão da erotização, a gente pode dizer que ela, um exemplo, no caso da menina, quando ela ganha o primeiro batom, dependendo do como ela perceba isso dentro dela, ela já vai se estar colocando numa situação onde ela já pulou uma etapa. A criança, você imagina uma criança, você não imagina uma criança usando batom, por exemplo. Por exemplo, o menino, quando ele percebe que ele está no meio de homens, é onde ele percebe que o conceito que se tem dentro daquele universo
que o homem tem que ter uma determinada conduta, que muitas das vezes beira o machismo, isso vai estar acarretando para a formação. É muito importante pais, mães, e aí a escola também vem dando as informações da forma adequada. Por quê? Porque a criança está na fase que ela é uma esponja, tudo ela absorve. E a criança também está numa fase, e o adolescente também vai se encaixar nisso, está numa fase da aceitação. Ou seja, para se sentir aceito num determinado grupo, numa determinada situação, ela vai muitas das vezes reproduzir comportamentos sem refletir e sem ter a noção das consequências daquele comportamento. E aí é muito importante isso. E mais, no caso da escola, como você citou, a escola ela não forma só um aluno que entende de matemática, sociologia, física e química. A escola forma um cidadão. E sexualidade sendo um tema tão presente na sociedade, é muito importante que a escola trabalhe isso, trazendo também de uma forma coerente, de uma forma correta, com as informações que propiciem o adolescente, a criança, a ter a condição, ter a base para tomar as decisões corretas. Porque é um tema muito pessoal também. Cada pessoa é pessoa. Então, dizer que tem uma resposta correta, às vezes, é muito complicado. Mas o que tanto a família quanto a escola tem que se preocupar o máximo possível é dar as informações para que os adolescentes, quando chegar a hora deles tomarem as decisões deles, saberem tomar decisões mais adequadas que não tenham consequências negativas. Perfeito, Eric. Olha, realmente é um tema que a gente vai precisar conversar bastante, mas eu quero te convidar agora para acompanhar com a gente o Guia de Profissões, que hoje nós vamos trazer um curso que é muito interessante, que pode estar aliado aí à família nesse processo, que é o curso de Direito. Acompanhe aí o nosso Guia de Profissões. Curso de Direito da Faculdade DeVry Marta Falcão, como os demais cursos de Direito, tem por finalidade, tem por objetivo formar bacharéis, formar advogados, formar profissionais das carreiras jurídicas para que possam operar no mercado de trabalho de Manaus. Ele tem uma duração de 5 anos. Ademais das áreas cíveis, criminais, trabalhistas, previdenciária, constitucionalistas, penalistas, nós temos um foco especial. No 9º e 10º período, direcionamos os nossos alunos principalmente para a área tributária e ambiental. Nosso aluno ele será colocado no mercado de trabalho, seja como advogado, abraçando todas as carreiras jurídicas, ou como advogado, procurador municipal, procurador estadual, procurador federal, magistrado, Ministério Público, consultores, enfim, há um leque de opções para o aluno que forma pela Faculdade Marta Falcão no curso de Direito. E olha, direito realmente é uma linda profissão e a gente sabe que é importante estudar também para ser um excelente advogado, enfim, na área do direito. Nós estamos falando sobre erotização infantil, o Eric está aqui comigo, mas Eric, eu queria agora te convidar a assistir conosco aí um vídeo de uma menina que não deve ter mais do que 12 anos, mas que tem causado nas redes sociais e tem mostrado também que ela já está um tanto quanto adulta, né? E os danos que até isso podem causar. Vamos acompanhar. Eu vou fazer uma selfie com skate, vou fazer inveja pra tu. Se fala mal da minha selfie, eu vou mandar você tomar banho. Você não sai do meu face, comenta tudo que eu posto. Pois é, alguns podem até achar engraçado, outros acham que isso realmente são tempos modernos, mas e aí, o que você acredita que esteja acontecendo com essa geração que está levando essas meninas a se tornarem cada vez mais cedo mais sensuais e até estarem mais envolvidas com questões que são da vida adulta? Essa geração
vai ser uma geração que está passando por um processo de uma sociedade muito industrial e muito capitalista. E claramente um processo como esse, por exemplo, onde no caso dela a gente sabe que vai ter um incentivo da família, mais diretamente do pai, para colocar a menina numa situação, a criança no caso numa situação onde ela gere um ganho financeiro, mostra claramente o tempo da criança, o tempo de formação dessa criança sendo desrespeitado dentro de uma ótica, de um objetivo a se ganhar, ter um ganho financeiro. Muitas das crianças passam por esse processo e, por exemplo, vamos lá, até um tempo atrás a criança ela era consumidora de brinquedo. Hoje a criança é consumidora de smartphone, hoje a criança é consumidora de maquiagem, a criança é consumidora de uma roupa, de um sapato que tem salto, que esse salto vai dar uma outra postura no corpo dessa criança. Então tudo isso são exemplos que a gente vai perceber do quanto o desrespeito às etapas, e a infância é um processo de etapas que tem que ser vencidas naturalmente, o quanto esse processo traz isso. Você, em muitos momentos, olha para essa criança, você não enxerga ela quanto criança, você já percebe o quê? Que claramente ali tem uma desvirtuação da idade dela. A imagem dela acaba, muitas das vezes, enquanto criança, se perdendo. E isso a gente percebe não só no caso dela, em muitos outros casos, que você vê que a criança em muitos casos, por exemplo, a menina é uma miniatura da mãe, a roupa é igualzinha, em termos de decotes ou até tamanhos parecidos, sapatos parecidos, tudo isso vai trazendo para a criança um ar que não é para ela estar sendo exposta. E isso muda muito, porque a criança está numa fase de formar a sua identidade. E se ela não forma a identidade dela enquanto criança, para formar como adolescente, como adulto, é muito complicado. Por exemplo, só para dar um exemplo, a criança, ninguém aprende a andar, ninguém nasce sabendo andar. Você aprende a andar aos poucos. Por que a sexualidade, então, vai ser aprendida da noite para o dia e deve ser passada por uma criança da noite para o dia? E a erotização tem a ver também com o estímulo à sexualidade dessa criança, né? Então, as etapas sempre é muito importante que sejam respeitadas. Respeitadas, né? Isso mesmo. Eu sei que você, de casa, deve ter muitas dúvidas e nós temos aqui uma pergunta que a Dayana fez e que a gente vai agora ouvir. Olá, eu gostaria de saber quais são os fatores que desencadeiam a erotização infantil. É a influência dos pais por serem adolescentes, pela maioria deles serem adolescente, ou é pura influência da mídia mesmo? E o que fazer quando isso acontece? A quem recorrer? A gente já conversou um pouquinho sobre essa questão da influência dos pais, mas e a mídia? Como é que a mídia pode influenciar também? Sim. A mídia, ela é uma geradora de padrões de comportamento. Padrões esses que muito provavelmente vão ser repetidos. As pessoas gostam de um time de futebol muito por influência da mídia. As pessoas adquirem inúmeros hábitos por influência da mídia. E a criança, consequentemente, por estar ainda desprovida de uma personalidade muito formada, ela vai se ver também reproduzindo aquilo inconscientemente muitas das vezes. E o que vai acontecer? A erotização da criança ou a influência a essa sexualidade muito prematuramente sendo iniciada vai se perceber num programa, hoje em dia numa música, por exemplo, com o YouTube. Se perdeu muito o controle do que essa criança tem acesso, que conteúdo essa criança está tendo acesso e, consequentemente, muitas das vezes o comportamento que uma criança reproduz é muito consequência do que ela está sendo exposta, ao que ela está sendo exposta, ao que ela está tendo acesso. E a mídia, ela é uma formadora de padrão em todos os fatores, em todos os setores, em todos os estratos da sociedade. E na criança não poderia deixar de ser diferente. A escola cabe, dentro da pergunta aqui da moça, a escola cabe trazer o assunto para a discussão, não achar que é um assunto de menor relevância, porque é assim, a erotização da criança, ela vai trazer consequências inúmeras. Por exemplo, você imagina que uma criança que, consequentemente, inicia sua sexualidade antes do momento adequado, essa criança, por exemplo, ela acaba adquirindo uma gravidez indesejada, ela acaba adquirindo uma doença sexualmente transmissível. Não se para refletir qual é o custo que isso vai ter para a sociedade. E isso vai ter custo, por exemplo, uma criança com uma gravidez indesejada, provavelmente vai gerar uma criança que vai ter uma criação não tão adequada, que também vai gerar um outro adulto com alguma dificuldade. Tudo, uma coisa vai puxando a outra. Se falando em sociedade, quando se pensa em sociedade, é uma cadeia de consequências. Sim. E tudo isso gera, no caso, por exemplo, da erotização infantil hoje, nós temos uma mídia que tem uma propaganda que vai tentar influenciar a criança também nessa questão, porque a criança já é consumidora. A criança consome um batom, a criança consome uma roupa, principalmente a criança consome uma música, a criança consome um clipe. Por exemplo, vamos lá, no caso da Melody, só para finalizar, ela vem da internet. Então, com esse apelo, ela conseguiu dentro da internet formar um nicho, um público, que isso traz para ela um ganho financeiro. E ela é só um exemplo de várias situações onde
pular essa etapa com uma criança tem qual objetivo por trás? Trazer um ganho financeiro Sim. dentro dessa sociedade capitalista que nós vivemos. Eric, a situação é bem complicada. Sim, Olha, sim. a Eliane também tem uma dúvida aqui que a gente vai esclarecer agora para ela. Olá, eu sou Eliane Bente e gostaria de saber o que uma pessoa pode fazer e a quem denunciar se presenciar uma cena de erotização infantil, mesmo quando essa for induzida por um familiar. Olha aí, o que pode, a quem recorrer, né, nesse caso, Sim. quando você percebe? Olha só, a escola, pessoas próximas ou familiares próximos também, qual é o intuito dentro disso? O que a pessoa deve fazer? É recorrer aos órgãos que vão ser responsáveis por cuidar da criança. Porque você imagina, por exemplo, muitas das vezes a situação do qual a criança está sendo erotizada configura um determinado abuso, um abuso à infância dessa criança. O que é o abuso à infância? É você desrespeitar de alguma forma, não só física, a idade daquela criança. Você está trazendo a ela, você está expondo a ela, você está forçando ela a fazer algo que não é condizente com a idade do qual ela tem. Então, você pode recorrer, por exemplo, no caso da Melody, no primeiro momento, quando ela surge, muitas pessoas se juntaram, denunciaram a família ao Ministério Público para que fosse tomada alguma medida, porque claramente estava tendo algum tipo de abuso enquanto a idade da criança. E tudo isso tem órgãos, porque basicamente, se você for parar para pensar, em muitos casos, esse tipo de situação no qual a criança é exposta, fere o estatuto da criança e do adolescente, que no nosso país ele tem força de lei, né? Então tem sim mecanismos legais, tem órgãos que podem ser acionados, conselho tutelar, para se zelar pela infância dessa criança. Perfeito. Gente, olha, é isso. Nós temos que ficar atentos a essas questões e como pais e mães também sermos responsáveis por isso. Eric, eu quero agradecer a tua participação. Eu que agradeço pelo convite. Você aí de casa que mandou suas perguntas pelo Facebook, infelizmente não dá tempo de responder, mas a gente vai discutindo cada vez mais sobre esse tema para esclarecer todas elas. Nós vamos a um rápido intervalo, mas nós voltamos já já.